Quem é o Deus vivo e todo-poderoso? É Jesus? É o Espírito Santo? Não é. E os trechos vão mostrar isso. Tá? Mateus 16, versículo 13 a 17. E só lembrando, tá? Tem muitos no mundo evangélico, tem cristão, que dizem que Jesus é o Todo-Poderoso, que Jesus é o Deus vivo, que Jesus é o Deus da Trindade. E pelo que a gente está vendo aqui, não é verdade isso. Isso é uma mentira. Certo? Então, vamos lá. Mateus 16, versículo 13 a 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser? Que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, alguns dos profetas. Mas Jesus pergunta para eles, para os discípulos, né? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem? Tudo bem, o povo fala. Tem um murmurinho que diz várias coisas. Mas vocês acreditam no quê? Quem sou eu? E aí eles vão falar. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele não diz tu é Deus. Tu é o Deus vivo. Tu não vê nem isso no Antigo Testamento, você não vê isso nos profetas, você não vê nem isso no Novo Testamento. Mas quem Pedro diz que é o Deus vivo? O Pai de Jesus. O que Pedro diz que ele é? O Messias, só isso, mais nada. Isso é a base da nossa fé. Crer que Jesus é o Messias, o enviado por Deus. Só isso. A pessoa que diz que se você não acreditar que Jesus é Deus e você é um blasfemo, você é um anticristão, você não vai para o céu, você não vai ser salvo, isso é uma mentira. A pessoa não conhece a Bíblia. Certo? E muitas vezes eles usam o Evangelho de João para argumentar isso. Só que eles esquecem que o Evangelho de João foi escrito não para crer que Jesus é Deus, ou para dizer que Jesus é Deus. Não é verdade isso, porque o Evangelho de João já diz por que ele foi escrito. E ele diz que ele foi escrito para crer que Jesus é o Filho de Deus, não que ele é Deus, não que ele é o Deus vivo, encarnado, não. O Evangelho de João não mostra isso. Tá? Então Jesus desafirmou. Olha o que Jesus diz. Jesus poderia estar dizendo: olha, vocês têm um pensamento errado, porque eu sou o Messias e sou o Deus vivo, eu sou Deus também. Só que não foi isso que ele disse. Ele disse: vocês são felizes, é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Isso aqui ele está dizendo, certo? Tem muitas pessoas que acham que Deus foi na mente de Pedro. Ele profetizou. Não, Jesus não disse isso. Jesus está dizendo que esse conhecimento que Pedro tem, ele é baseado no Antigo Testamento, aquilo que ele leu no Antigo Testamento. E que as pessoas são ensinadas por Deus no Antigo Testamento a crer em Jesus. Certo? Mateus 26, 63 a 64. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse que provavelmente quando estava interrogando ele: eu te conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Então é legal que o próprio sacerdote aqui, ele fala duas coisas interessantes. Conjuro-te ao Deus vivo. Certo? E fala se ele é o Filho de Deus. E Jesus responde: tu já disse isso. Eu sou o Filho de Deus e eu sou o Messias. Tu já falou isso. E é legal que ele vai dizer o quê? Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Tá, mas quem que é esse Todo-Poderoso?
ele diz aqui que ele é o Filho de Deus e que ele vai estar sentado à destra do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Marcos 16, 19 já fala isso. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E aqui ele fala o quê? A direita, que é a destra do Todo-Poderoso. Então, quem é o Todo-Poderoso? É o Deus, não é Jesus. Tá? Lucas 22, 69 a 70. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos, logo tu és então o Filho de Deus? Ele respondeu, vós dizeis que eu sou. E vocês estão falando uma verdade. Atos 2, 32 a 33, e Estevão viu isso em Atos 7, 56 a 57. Atos 2, 32 a 33 vai falar, e este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai, que é o Deus onde ele está à destra, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvi. E aquilo que aconteceu em Pentecostes, né? Eles falar em línguas, enfim, que é a comprovação do profeta Joel. E Atos 7, 56 e 57, que é quando Estevão foi apedrejado, ele vai dizer, mas ele está cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus. Ah, mas, tipo assim, quem é Deus? Ele está à direita, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, é uma trindade. Tipo, que confusão é essa? É muito simples o que os trechos estão dizendo. Por que tanta confusão? Por que tanta ideia, tanta distorção, tantas... Por que isso? O trecho é tão claro. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. É legal, o livro de Hebreus também vai falar alguma coisa, capítulo 1, versículo 1 a 4. Esse trecho é muito claro. A pessoa que lê esse trecho e continua com essas ideias, certo? Ela realmente não acredita no que as escrituras dizem. Simplesmente ela acredita naquilo que ela quer acreditar. Certo? Porque ela está vendo, o trecho está dizendo, as coisas estão mostrando totalmente o contrário que aquilo que é ensinado. E mesmo assim a pessoa continua acreditando. Mesmo os trechos estando ali. Parece os fariseus quando Jesus veio, né? Ele falava da escritura, eles liam tudo aquilo que Jesus falava, eles liam todo dia, mas mesmo assim eles não conseguiam ver aquilo que Jesus estava falando, aquilo que eles liam todo dia. Parece meio loucura isso, né? Meio surreal isso. Mas é isso que acontece no mundo religioso hoje. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, que é os hebreus, enfim, né, aos patriarcas, né, e isso Deus falou avisando por meio pelos intermediários dele, né, os profetas. Esses últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o mundo, o universo, tudo que Deus criou, né? Ele, que é o resplendor, ele quem? O Filho, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se o quê? À direita da majestade, assentou-se à direita do Todo-Poderoso, o Deus único, a majestade nas alturas. Olha Hebreus 8:1. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Simples.
E a gente vê Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ele é nosso sumo sacerdote. Ele está à destra de um Deus a quem ele serve. Agora me dizer que tem um Deus trino? Não existe isso. Né? Para de acreditar nessas coisas. Por favor, olha o que os trechos estão dizendo. Olha para as escrituras.